Você realmente acha que o criador dessa magnífica estrutura do universo, este universo em expansão, as galáxias, que ele realmente não conseguiu pensar em uma maneira melhor de lidar com os pecados neste pequeno grão de poeira do que ser torturado? Ele é quem está perdoando, afinal. Ele não poderia simplesmente perdoar? Porque este é um universo moral, Richard, e simplesmente perdoar não faz sentido. Você quer dizer que ele tem que se matar Ele não se mata, nem se faz morrer torturado. E ser torturado? Deus envia seu Filho ao mundo para oferecer perdão e oferecer uma base justa sobre a qual ele pode nos perdoar. Agora, então ele precisa se fazer ser morto para isso? Espere um momento. Precisamos recuar um pouco porque este é, na verdade, um tema altamente relevante. No seu mundo, onde está a justiça? Justiça é uma construção humana de grande importância nos assuntos humanos e é algo pelo qual a maioria de nós tem um senso. O que acredito pode ter alguma explicação darwiniana, mas não vejo aonde você quer chegar. Minha pergunta é, existe alguma justiça última? Você diz que isso é mesquinho, mas eu me vejo em um mundo quebrado, em um mundo com enorme injustiça. Se não há Deus, então não há justiça final. E uma das coisas que a ressurreição transforma, para mim, daquilo que você considera pequeno para algo central é: se isso é verdade, então há uma esperança real de que haja uma avaliação racional e justiça verdadeira no fim do mundo. Mas o ateísmo não te oferece isso. Ok, suponha que não haja esperança nem justiça. Suponha que só exista miséria, escuridão e desespero. Suponha que não haja nada que possamos desejar, nada que possamos esperar. Que pena. Mas isso não torna algo verdadeiro só porque nos faria sentir bem se Deus existisse. Claro que não. Então por que você traz esse argumento? Porque eu acredito que há evidências de que isso é verdade. Eu não creio na ressurreição assim, do nada. A fé se baseia em evidência. O que você disse antes foi que não há esperança sem Deus. Isso é verdade. Isso é absolutamente verdade. Ok. E você acabou de admitir isso. Então... Eu não admiti isso. Eu disse, se isso for verdade, e daí? Eu não disse que é verdade. Mas, de todo modo, a questão a ser decidida é: existe um Deus? E ele se revelou? E é aí que, novamente, acho que essa ideia de mesquinhez precisa ser deixada de lado, porque eu não posso te conhecer como pessoa. Você não é apenas um objeto científico. Eu posso te olhar por um telescópio, uma lupa, até te dissecar e assim por diante. Mas porque você é uma pessoa, eu não posso te conhecer a menos que você esteja disposto a se revelar para mim. Portanto, o fato de Cristo afirmar ser a verdade, ser Deus encarnado, isso faz perfeito sentido para mim. Porque se há um Deus que criou este universo maravilhoso e incrível, com toda a sua ciência e tudo mais, então Ele tomou a iniciativa de nos conhecer e de se revelar a nós. E Ele se revelou a nós num nível que podemos entender. Nós somos pessoas e Ele é uma pessoa, isso ao menos faz sentido. Então, uma das perguntas mais importantes a se fazer é: isso é realmente verdade ou é simplesmente mito e fantasia? Bem, mito e fantasia para mim. Bom, isso me incomoda, sabe? Pelo seguinte motivo. Lendo o seu livro, Deus, um delírio, você diz que há uma disputa acadêmica entre historiadores sobre se Jesus realmente existiu. Eu consultei historiadores da antiguidade e isso não é verdade. Isso me incomodou. História não é ciência natural, eu sei. Mas o que eu não entendo é, por que você escreveria algo assim? Eu não acho que seja uma questão muito importante. Sobre se Jesus existiu, há alguns historiadores. A maioria acredita que sim. A maioria, com certeza. Eu não consegui encontrar um historiador antigo que negasse isso. Há um ou dois, mas eu realmente não me importo. Porque justamente isso é uma coisa pequena, mesquinha. Quero dizer, você até poderia me convencer de que há algum tipo de força criadora no universo. Que exista algum tipo de gênio, físico ou matemático que criou tudo, o universo em expansão, que desenvolveu a teoria quântica, a relatividade e tudo mais. Você poderia me convencer disso. Mas isso é radical e fundamentalmente incompatível com o tipo de Deus que se importa com o pecado. O tipo de Deus que tem o menor interesse nos seus pensamentos privados, pecados e coisas do tipo. Certamente você consegue ver que um Deus grandioso o bastante para criar o universo não iria se importar nem um pouco com o que você está pensando ou com os seus pecados e coisas assim.
Então você acha que a moralidade não é importante? Claro que acho a moralidade importante. Mas Sou um parece ser que humano. você está dizendo que não é. Eu sou um ser humano e vivo em uma sociedade de seres humanos. E dentro dessa sociedade, a moralidade é, obviamente, importante. Mas nós vivemos em um entre bilhões de planetas em uma imensa escala cósmica. E um Deus cósmico que se importa com esse tipo de coisa em escala humana não é o tipo de Deus compatível com uma visão científica do universo. É uma visão medieval. Mas você acha que o tamanho é a medida da importância? A propósito, numa escala logarítmica, você está mais ou menos no meio do caminho entre um átomo e o universo. Então, se Deus pensa em termos logarítmicos, seu argumento cai por terra. De certa forma, isso é um argumento emocional em que estamos entrando agora. Eu não acho que seja. Quero responder. Se eu fosse respeitar um Deus, seria o tipo de Deus que Carl Sagan talvez adorasse, não esse tipo de Deus medieval que se preocupa com o pecado. Essa obsessão com pecado, justiça e... Eu continuo voltando a essa palavra, mesquinhez, e eu sustento isso. Precisamos de evidências. Precisamos de evidências. E o que estou sugerindo é que nós temos evidências. Temos na ciência parte da revelação de Deus. Mas eu tenho a impressão de que você não está levando a história realmente a sério. Caso contrário, você interagiria com ela. E eu estou tentando entender o motivo disso porque você considera o que Jesus fez e quem ele é algo mesquinho. E eu vejo um contraste imenso entre estar firme em um universo frio e silencioso, sem esperança, acreditando que seu senso moral é, no fim das contas, uma ilusão, chorando por justiça, porque a maioria das pessoas nunca a terá e a morte encerra tudo. O contraste entre isso e o desfrutar da amizade pessoal com Deus, e saber que a justiça última será feita, é imenso. É claro que é. Bem, a pergunta fundamental é, isso é verdade ou não é? Sim, essa é a pergunta fundamental. É completamente irrelevante se isso traz consolo, se oferece esperança, se traz felicidade. Isso não tem nada a ver com o fato de ser verdade ou não. Nisso eu concordo totalmente. Então precisamos saber se isso é verdade. Agora, Sim. quando você olha para a história, e vamos deixar de lado, talvez eu tenha mencionado a possibilidade de que alguns historiadores pensam que Jesus nunca existiu. Eu retiro isso. Jesus existiu. No entanto, se você vai dizer que Jesus nasceu de uma virgem, que andou sobre as águas, que transformou água em vinho, isso é claramente anticientífico. Não há evidência disso. E se houvesse... Bem, digo... Não, simplesmente não há nenhuma evidência para isso. E nenhum cientista poderia levar essa ideia a sério. Posso piorar para você? Eu sei que pode. Porque Jesus afirmou ser o Verbo que criou todo o universo. E se ele é o Criador encarnado, fazer água virar vinho e assim por diante é realmente uma trivialidade. O mais fundamental é o fato de que ele afirmou ser e deu evidências de que era Deus. Quando você diz que isso é anticientífico, eu não acho que seja anticientífico de jeito nenhum. A ciência não pode dizer que milagres não acontecem. Ela pode dizer que são altamente improváveis, mas ninguém está alegando que essas coisas aconteceram por processos naturais. Elas aconteceram porque Deus interveio com seu poder. Aliás, o próprio universo, se olharmos, também não ocorreu por processos naturais. Nesse sentido, Deus criou. Estudamos todos os processos naturais dentro do universo. Então, quando você diz que é anticientífico, eu penso que não é anticientífico. O que quero dizer com isso é que, se e quando fazemos ciência, precisamos constantemente manter em mente que a qualquer momento pode haver um pequeno truque mágico inserido, e isso anularia completamente toda a proposta da ciência. Ah, eu concordo com isso. Mas veja... Mas você está permitindo isso. Não, eu não aceito isso de forma alguma. Porque para reconhecer o que o Novo Testamento chama de milagre, um ato especial de Deus, você precisa estar vivendo em um universo com regularidades. E nós as reconhecemos. Concordo totalmente com você. Caso contrário, você nem perceberia os milagres. É exatamente isso. Você não reconheceria se pessoas mortas estivessem ressuscitando por toda parte. Não pareceria algo especial. Mas o fato é que você precisa de duas coisas. Não apenas uma. É preciso haver regularidades, o que chamamos de leis da natureza. Embora elas não sejam causas, e sim descrições que podemos usar, e também é preciso ser capaz de reconhecê-las. Para que, por exemplo, quando José descobriu que sua noiva Maria estava grávida, ele simplesmente não acreditou na história dela, ele pretendia se divorciar dela. Ele sabia exatamente de onde vêm os bebês. Ele conhecia a regularidade. Foi preciso uma convicção muito especial para que ele compreendesse que algo extremamente extraordinário havia acontecido.
Mas a ciência não pode impedir isso? A pergunta é, claro, um evento assim realmente aconteceu? E o foco central do Novo Testamento não é aquilo que não é tão acessível às evidências, como a concepção virginal, mas sim a ressurreição de Cristo. E historiadores da antiguidade, isso tem me fascinado ultimamente ao revisar esse tema, historiadores antigos, cuja disciplina é muito respeitável, e não estou falando de historiadores cristãos, mas de historiadores antigos em geral, muitos deles, mesmo no extremo cético do aspecto, dizem que as evidências para a ressurreição de Cristo são muito fortes. A explosão da igreja cristã a partir de um grupo de judeus não proselitistas no primeiro século, o túmulo vazio e todo o resto, até mesmo Geza Vermes, um dos mais renomados historiadores da antiguidade em Oxford, chegou a dizer: sim, o túmulo estava vazio, e que alucinações e esse tipo de explicação não se sustentam. Portanto, temos que nos perguntar, estamos dispostos a crer no testemunho histórico ou não? Bem, então você deve conversar com historiadores diferentes dos que eu conversei. De qualquer forma, eu continuo voltando ao ponto de que não se pode fazer ciência se a qualquer momento você lembra daquela charge famosa? Sim, eu lembro. Acontece um milagre, sim. Isso é profundamente contrário ao espírito da ciência. E eu não acho que conseguiria fazer ciência se eu pensasse que, a qualquer momento, algo como a ressurreição ou o nascimento virginal pudesse ser introduzido por um capricho divino. Então, qual é o significado último da vida para você? O significado último da vida depende do que você quer dizer com isso, obviamente. Cada um de nós pode criar um significado último. Cada um de nós pode ter um significado pessoal, um propósito na vida, algo que esperamos alcançar durante nossa existência. Ou como um biólogo poderia dizer, o significado último da vida é a propagação dos genes. Esse seria um tipo bem diferente de significado. Ambos são verdadeiros. A pergunta básica para mim aqui é, qual é a natureza da realidade última? Se a realidade última for simplesmente o universo, em algum sentido, ou o multiverso, então isso é uma coisa. Mas eu não consigo entender como se passa de átomos simples, partículas elementares, etc., para um cérebro, quanto mais para uma mente, um olho, uma pessoa, e nós não entendemos o que é a consciência, e por aí vai. Eu não consigo nem começar a enxergar isso, e não acho que os cientistas consigam entender como você chega a algo que sequer compreende o conceito de significado. Mas eu consigo entender se por trás do universo a realidade última não for matéria e energia impessoais que de alguma forma produziram tudo isso de baixo para cima. Eu consigo entender se for de cima para baixo, ou ao menos em parte de cima para baixo. Ou seja, se há um Deus pessoal que é bom, que é a fonte da vida e do significado e que se relaciona comigo como pessoa. E que, na verdade, longe de me impedir de fazer ciência, encoraja o desenvolvimento da mente que ele me deu. E assim, significado para mim tem várias dimensões. Como você certamente concordaria, na minha família, com minha esposa, meus filhos, meu trabalho e assim por diante. Mas esse significado não está limitado aos meus 70 ou 80 anos de vida, nem está limitado pela morte do universo. Ele tem um horizonte em expansão, cheio de esperança. E isso para mim é a única coisa digna do Deus que criou este vasto cosmo. Que nossas vidas não serão simplesmente apagadas assim de repente, há um além. E eu posso caminhar com confiança rumo a esse além, porque tenho um relacionamento real com uma base firme, com o Deus que criou tudo isso.